Olá, mais uma vez. É momento de agradecermos ao nosso Pai Celestial por estarmos nesse momento com a palavra da verdade em mãos e alimentando dela, que é o pão da vida dos seres humanos, de todos os seres humanos. Vamos hoje ter a reflexão do Evangelho, da vida, observarmos as alertas, muitos alertas que Deus faz, que a palavra de Deus é alerta para nos defender dos maus caminhos inventados pelo inimigo. Que se nós não sermos atentos, prudentes, mais do que Eva, seremos enganados pelos falsos pastores, falsos profetas, que vivem sendo usado pela antiga serpente para enganar a multidão, como enganou a Eva. Por isso, de acordo com o dom que Jesus Cristo nos deu, que depois da ida de Cristo aos céus, que Cristo expirou, ele nos deu conhecimento para entender as Escrituras, aqui está. Mas quem quer entender, para levar pelo lado do verdadeiro Espírito Santo. Vamos nos conscientizar, de acordo com o que está escrito aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 10, na parte que está escrito no verso 10 aqui. Que muitas vezes, para a gente explicar, para todo ser humano explicar um só ponto, uma só vírgula, um só versículo, em um caso, precisamos entender do contexto do texto, pois o texto sem contexto é vão. Portanto, por mais humilde e simples que o ser humano seja, mas se ele tiver base em buscar de Deus na palavra, Deus dá conhecimento a qualquer um, como é os dons. Aqui está, por exemplo, no verso 10, diz: e a um e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a verdade, ou seja, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particular a cada um como quer. O verdadeiro Espírito Santo dá a cada um como ele quer, ordenar-se de Deus. Então, como há o dom de discernir espíritos, sempre a gente observa, por que discernir espíritos? E a palavra de Deus diz que o enganador, os falsos profetas, os falsos pastores, eles enganam, faz coisas que parecem com as coisas de Deus, usa o nome de Cristo, usa o nome de Deus, usa a palavra de Deus. E sempre a gente fala que em muitas cidades, muitas ruas, de cada esquina há um local de eventos religiosos. Mas cada qual diferente da palavra de Deus. E pode observar que se a pessoa meditou na palavra de Deus, se a pessoa for um crente pelas Escrituras, ele nunca vai ser enganado. Porque só pelo fato de viver essas ilusões religiosas, essas ilusões religiosas, de viver aqueles eventos com gritarias, sapateando, fala uma coisa, fala outra, fala uma coisa, fala outra, mas até por ouvir muitas vezes no particular eles dizer que não precisa mais guardar mandamento, já é um sinal que Cristo diz assim: pelo frutos conhecereis quem são os verdadeiros profetas. Se diz que não pode mais guardar mandamento, já é um fruto para conhecer que não é o Espírito Santo de Deus. Por isso que é bom a gente tentar das Escrituras,
para entender a ela que não precisa viver por aí vestidinho de paletó, gravata, vestidinho de linho, sapato social, e formar ali um templo, e nomear de pastor para estar lá gritando, seduzindo o povo. Cuidado, não é o suficiente. O suficiente para ser verdadeiro é examinar as Escrituras, por mais simples e humilde, e ensinar a verdade corretamente. Não basta viver gritando, essa gritaria que incomoda tudo, é um escândalo, é um abuso total, mas aquilo ali é como dizer assim, querer ganhar as almas no grito, mas não ganha nada para Jesus. Está ganhando apenas pela vontade própria, pela vontade da carne, com suas próprias concupiscências, mas não é evangelizar. A verdade doa em quem doer, ela tem que ser dita na toda a terra, para desmascarar Satanás, a antiga serpente, que usa os mentirosos para enganar as almas sedentas de ouvir a verdade. Por isso que existem as Escrituras. E outra, temos que falar. Se não falarem, se as pessoas que conhecem a verdade de Deus não falar essas coisas e outras para alertar as pessoas, o público, as pedras clamam. E Jesus Cristo vai dar recompensa a todos. O que fala a verdade, a recompensa do bem, que é a salvação. Os que enganam e falam mentira, a recompensa do castigo eterno, a recompensa da morte eterna. Vamos ter cuidado com religiosidade, que religião não salva ninguém para Cristo, e sim a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade os libertarás. Tenha cuidado com a religiosidade na terra e também com as ilusões religiosas que vivem na superfície da terra, cada rua, cada esquina de rua.